Olá, boa tarde, boa terça-feira. No ar, Boletim Primavera. Os dados de emprego e desemprego mostram a recuperação do país em relação ao ano passado. No mês de março, foram fechados 63 mil postos de trabalho, enquanto no mesmo mês de 2016, foram 118 mil postos fechados. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. O país fechou o mês de março com menos 63 mil postos de trabalho. Apesar de negativa, a queda é menor que a registrada em março do ano passado, quando o país terminou o mês com menos 118 mil postos de trabalho. Mesmo cenário quando se avalia o acumulado do primeiro trimestre do ano, que fechou com menos 64 mil postos, ante 303 mil postos fechados no primeiro trimestre do ano passado. O ministro do Trabalho acredita que a retomada da confiança do investidor, do consumidor e as medidas tomadas pelo governo vão começar a dar resultado mais efetivo na geração de empregos até o final deste semestre. A expectativa positiva ela se mantém, porque a expectativa seria negativa se os números de março fossem equivalentes ao mês de março de 2016. Então, os números de março de 2017 foram praticamente a metade dos números negativos de 2016. Então, isso sinaliza que aquela tendência de perda de emprego do mesmo período, ela caiu pela metade. A proposta de reforma da Previdência sofreu novas mudanças na Câmara que vão reduzir a economia esperada pelo governo, mas podem facilitar a aprovação pelo Congresso na avaliação do Palácio do Planalto. Ao apresentar o parecer sobre a proposta do governo, a comissão especial que trata do tema, o deputado Arthur Oliveira Maia apareceu com mudanças que surpreenderam até aliados do presidente Michel Temer. O relator prometeu e cumpriu. Em seu parecer, o deputado Arthur Maia, do PPS, apresentou as concessões feitas pelo governo na tentativa de angariar apoio para a reforma da Previdência. Descomplicou a regra de transição proposta na primeira versão do projeto, reduziu o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria integral, criou idades mínimas diferentes para homens e mulheres, conservou aposentadorias especiais para professores e policiais, manteve a vinculação ao salário mínimo e reduziu a idade para obtenção do benefício de prestação continuada concedido a deficientes e idosos sem tempo de contribuição e deixou estados e municípios aprovarem reformas próprias antes de submeter-se a regras da União. O governo teme que o relator faça novas concessões. Isso porque Arthur Maia está sofrendo pressões de muitas categorias. Durante a leitura do parecer, o relator sinalizou que vai alterar a regra de transição para os servidores públicos. A equipe econômica diz que não há mais margem para negociação. Após a leitura do relatório contendo as concessões à proposta, a dúvida em Brasília nesta quinta-feira é saber se os pontos cedidos serão suficientes para convencer os parlamentares e conseguir os 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Mas, pelo visto, a estratégia parece não ter funcionado muito bem. De acordo com o placar mantido pelo jornal O Estado de São Paulo, entre 305 deputados ouvidos, apenas 50 se manifestaram a favor do relatório de Maia e 150 se disseram contrários. Segundo interlocutores do governo, o presidente Michel Temer teria começado a pressionar ministros aliados com a perda do cargo, caso deputados de seus partidos votem contra a proposta. Por outro lado, o governo deu um drible na oposição e um dia após ter sido rejeitado, o plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira, por 287 votos contra 144, um requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto que estabelece a reforma trabalhista. A votação foi em meio a muito tumulto. Vai ter voto, vai pro voto. Respeitar a hierarquia, mas não tem como respeitar. O requerimento é nominal. O requerimento é nominal. O objetivo ao aprovar o requerimento, segundo o relator Rogério Marinho, do PSDB, é votar a proposta na comissão especial na próxima terça-feira, dia 25, e no plenário da Câmara, na quarta, dia 26. O governo corre contra o relógio para que as reformas que considera importantes avancem. A luta também é para se manter no cargo e não perder a imunidade parlamentar em tempos de Lava Jato. Os políticos investem a passos largos na reforma política, que pode mudar o sistema partidário brasileiro. Mas, às vésperas de um feriado prolongado, os corredores do Congresso estavam vazios.
A comissão que analisa a reforma política chegou a começar, mas foi encerrada logo em seguida, porque não teve quórum. O relator, o deputado Vicente Cândido, ia apresentar o primeiro dos seus 3 relatórios sobre o tema. A discussão da primeira parte do relatório está prevista para quarta-feira, dia 26, e a votação deve ocorrer na quinta, dia 27. O presidente Michel Temer afirmou hoje, durante uma cerimônia no Itamaraty, que com muito diálogo o governo não vai se afastar de nenhuma das reformas que tenta aprovar no Congresso Nacional. Nós nos acostumamos à ideia incontestável de que só com responsabilidade fiscal pode haver crescimento sustentável. Acostumamos-nos à ideia fundamental de que já não se toleram flertes com a inflação. Porém, aos poucos, avanços que supunhamos garantidos foram postos em xeque. E com base em muito diálogo, nós estamos levando adiante reformas ambiciosas, da qual nós não nos desviaremos. São reformas que resgatam nossa credibilidade, que permitem a retomada do crescimento, a geração de empregos. Reformas que garantem que possa o Estado manter e ampliar os programas sociais. Obras de grandes modernistas brasileiros são restauradas com a utilização de tecnologia nuclear. As obras são submetidas à ação de raios gama, tecnologia pioneira na América Latina. A tecnologia dá mais agilidade ao trabalho dos restauradores. Obras de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Alfredo Volpi, Mário Zanini. Nossa história poderia ser sobre o acervo de um museu, uma galeria. Mas além de serem quadros de grandes modernistas brasileiros, estas peças têm em comum a forma como foram restauradas, com o uso de tecnologia nuclear. As peças foram submetidas à ação de raios gama, uma tecnologia empregada de forma pioneira na América Latina pelo Centro de Tecnologia de Radiações do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo. Um trabalho que no início causou desconfiança e medo entre restauradores e a comunidade artística. O medo, né, da radiação, que o quadro, a obra saísse radioativo ou que tivesse algum dano do efeito de radiação. Hoje nós praticamente atendemos quase todos os museus, né, para esse trabalho de preservação de obras de arte desses museus. Os estudos para o uso do irradiador no tratamento de obras de arte infestadas por fungos e insetos, como cupins, começaram em 2004, mas só a partir de 2010 o equipamento montado com recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações passou a ser utilizado em maior escala. Trabalhamos com mais de 20 museus e instituições de preservação do Estado, pelo menos, e conseguimos ajudar para que tenham trabalho seguro e que consigam evitar os problemas ou as consequências de contaminantes biológicos como o fungo. Este é o único irradiador de raios gama utilizado para o tratamento de obras de arte e documentos históricos na América Latina e um dos 6 em operação no mundo. A grande vantagem dessa técnica é dar mais agilidade ao trabalho dos restauradores, já que quadros, livros e esculturas podem ser desinfectados sem o uso de produtos químicos e de uma só vez, e não por etapas, como é feito tradicionalmente. As peças são colocadas inteiras dentro do irradiador. No caso de documentos, nem precisa serem tirados das caixas. Apesar da complexidade do sistema, o processo é simples. Brilhando no fundo de um tanque de água com 7 metros de profundidade, sob o irradiador, estão 56 varetas de aço especial carregadas com pastilhas de cobalto 60, o elemento radioativo que emite os raios gama. Quando a câmara é fechada, com uma porta de 120 toneladas de aço, concreto e chumbo que isola a radiação, as peças são expostas aos raios gama e os elementos nocivos, como fungos, larvas e insetos, acabam mortos. Em 7 anos, mais de 20 mil peças foram desinfectadas aqui. A radiação interage com todas as regiões do material e da mesma forma e de maneira homogênea. Quando ele é tratado, o material não precisa de quarentena, não fica radioativo e o restaurador, o conservador, pode manusear o material livremente e com segurança.
O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da USP recebe e treina técnicos e pesquisadores de vários países. Museus e instituições públicas podem ter obras tratadas gratuitamente. Nós fazemos um trabalho de cooperação, então nós solicitamos que eles divulguem essa tecnologia, né, e ao mesmo tempo eles têm a vantagem de ter o material livre de infestação, preservado, né? É a tecnologia atômica a serviço da preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação.